Olá, seja bem-vindo de volta ao nosso canal. Meu nome é Fábio Boeri, eu sou jornalista, mestre em comunicação e consumo, e nesse programa a gente vai falar da situação do general G. Dias e os impactos de tudo isso para a imagem e para o futuro do Lula. Vamos lá? Sempre uma satisfação ter você de volta aqui conosco. E no Brasil a gente convive com coisas que causam profunda irritação e ao mesmo tempo são coisas cômicas. Essa história do 8 de janeiro é uma delas. Todo mundo sabe que a manifestação ocorreu, todo mundo sabe que o governo Lula, para poder tentar colocar o Bolsonaro na cadeia, né, tornar o Bolsonaro inelegível, prejudicar a carreira do Bolsonaro, o governo Lula aproveitou a situação, aproveitou a manifestação e deu uma forçação de barra ali, construiu uma farsa para poder incriminar o adversário, incriminar o ex-presidente. Isso é patente, isso as imagens mostram, todas as movimentações em torno daquele incidente apontam para essa direção. Uma coisa é a manifestação, outra coisa é o uso de maneira oportunista por parte do governo federal para poder ter ganhos políticos. Está muito claro que o governo Lula arquitetou toda uma historinha, uma narrativa para que a culpa fosse integralmente para o colo do Bolsonaro e que ele fosse punido diante dessa situação. Isso está claro, as imagens mostram isso. Os depoimentos, em certa parte, revelam isso, e o que a gente começa a enxergar num curto prazo é que o Lula pode ficar em péssimos lençóis. Se a gente puxar um pouquinho no tempo, basta lembrar aquela delação, aquela entrevista que o Palocci deu à imprensa quando ele entregou todo o esquema de movimentação do PT, todo o esquema de corrupção liderada pelo Lula. O Lula, como é um sujeito que vive enrolado em maracutá, em malandragem, sempre tem os seus comparsas, os seus companheiros, né, os seus quadrilheiros, que vez ou outra acabam caguetando, acabam passando o recibo, acabam entregando as maracutaias que estavam sendo ou que foram preparadas e executadas sob a liderança ou do Lula, ou do José Dirceu, ou da cúpula do PT. E o que a gente começa a enxergar vislumbrar aí, é que o G. Dias, o general G. Dias, realmente foi jogado às cobras, largaram ele aí na sarjeta, né, jogaram nas costas dele todo o problema da invasão do Palácio do Planalto, do Supremo, do Congresso, da Praça dos Três Poderes, jogaram tudo nas costas dele, e essa resposta que ele deu ao senador Sérgio Moro, dizendo que tem que perguntar para o presidente Lula, no meu entendimento, simboliza uma tentativa do general de dizer: olha, eu não sou o responsável por isso. Perguntem para ele, perguntem para o Lula se a omissão foi ele quem ordenou. Então a gente consegue visualizar claramente que o cerco está se fechando e não é nenhum exagero dizer que o general pode entregar o Lula, pode entregar o governo Lula, pode entregar o Flávio Dino, enfim, existem muitas coisas aí que precisam ainda ser explicadas, mas é nítido o envolvimento desonesto, o envolvimento perverso do governo em todo esse processo. Se existiam alertas, o governo deveria ter tomado suas precauções e agido de forma correta no sentido de proteger o patrimônio público e evitar que houvesse aquele tipo de manifestação ou evitar que houvesse um incidente muito mais grave do que a gente viu. Um outro ponto importante é: cadê o Flávio Dino, né? Flávio Dino, o falastrão que gosta de aparecer, gosta de dar grandes entrevistas à imprensa, gosta de debochar dos seus adversários. O Flávio Dino está sumido por quê? O que está acontecendo? Será que ele está vendo que a batata dele também está assando? Será que o Flávio Dino
entendeu que cometeu uma enorme gafe ao declarar na CPMI que a estratégia era manter a força do governo dentro do Ministério da Justiça, sendo que não havia o menor sentido em manter a força ali. O Ministério da Justiça não era alvo de nada. Se os manifestantes queriam atacar alguém ou alguma instituição, não tenha dúvida que seria a prioridade número 1 seria o STF. Não é? E por que a força não estava lá? Por que não colocaram as forças oficiais para proteger o Supremo Tribunal Federal, em vez de colocar dentro do Ministério da Justiça, que não era alvo dos manifestantes? Qual o interesse disso? O interesse era simplesmente segurar a força ali dentro para que os manifestantes invadissem e fizessem o que fizeram, considerando ainda, né, a possibilidade, a hipótese muito viável, para alguns até concreta, de que foram colocados pessoas da esquerda, pessoas do PT, infiltradas nos manifestantes para promover o quebra-quebra. Então a situação continua cada vez mais grave para a esquerda, cada vez mais grave para o núcleo petista ali, que arquitetou todo esse processo de tentativa de ataque à imagem do Bolsonaro, e o general G. Dias, não sabemos aí qual a situação psicológica dele, mas não podemos descartar essa possibilidade de que em determinado momento ele venha a público e declare: quem mandou foi o Lula, quem mandou foi o Flávio Dino, eu apenas cumpro ordens, e o que eu fiz foi cumprir essas determinações, cumprir essas ordens, que era deixar o povo invadir, que era deixar as pessoas quebrarem e depois usar as imagens em benefício político do governo Lula, para reforçar a história dos atos antidemocráticos, para reforçar uma eventual participação, um eventual incentivo do Bolsonaro e atingir o objetivo final, que é incriminar o ex-presidente. É interessante que logo depois que o governo Lula assumiu, Lula foi para os Estados Unidos fazer uma visita ao Joe Biden e falar sobre democracia. Com o quê? Levando o quê debaixo dos braços? As imagens da invasão, aí para ele mostrar para o mundo que, olha, ele é o defensor da democracia e o Bolsonaro é o promotor da antidemocracia. Tudo construído, um grande teatro, mas a farsa está sendo desmontada e vai sobrar aí para os petistas. Se você ficou com dúvidas, se você tem interesse em que a gente comente, que a gente analise outros assuntos relacionados à política, negócios e comunicação, não deixa de colocar o seu comentário aí, dar o seu like, compartilhar o nosso vídeo, e se não for inscrito, se inscreva, que ainda há tempo. Vai ser um prazer ter você aí como nosso consumidor de informação, de opinião, de interpretação. Você sempre será muito bem-vindo.